Plantarão vinhas, beberão vinhos, cultivarão pomares e comerão dos seus frutos. Plantarei Israel em sua própria terra e nunca mais será desraigado. Então, amados, nós estamos aqui agora vivendo esses dias, sabe? Esses dias em que existe uma promessa de restauração para a nação brasileira, existe uma promessa de restauração para a nossa Jerusalém. E a gente vai perceber que antes do Senhor fazer, primeiro Ele usa uma voz profética, Ele usa alguém que está conectado com a vontade dEle para que esse som seja emitido. E aqueles que estão alinhados com um propósito possam caminhar a partir de uma revelação. Primeiro porque a igreja precisa entender que o papel dela é profética e também apostólica. A igreja precisa entender que ela precisa andar em um ambiente de revelação, ela precisa permanecer nesse lugar que é gerado a partir da intimidade, a partir do relacionamento com o Senhor, a partir da vida de um sacerdócio. Provérbios vai dizer que, Provérbios 29:11, que quando não há profecia, que o povo se corrompe. Nós somos dependentes de uma revelação. Você é dependente de uma revelação. Você é dependente de uma palavra. Como igreja, você precisa perceber a necessidade de que você esteja encaixado nesse lugar, ajustado nesse lugar. E depois nós precisamos entender a nossa missão, que ela é apostólica. Porque depois que ela recebe a revelação, ela precisa ter a responsabilidade de fundamentar aquilo que ela recebeu. Porque quando o fundamento é estabelecido, irmãos, a libertação começa a acontecer. Por isso que os inimigos dos judeus falam lá no capítulo 4 de Esdras, que saiba, ó rei, que se esse povo, esses maus judeus, que subiram agora para essa terra, se eles conseguirem estabelecer os fundamentos da casa do Deus deles, saibam que eles não pagarão mais impostos e tributo. Então, irmãos, se tem alguma coisa que precisa começar a ser feito nesses dias, é a igreja começar a perceber o papel dela. Que a profecia, ela não está somente ligada a uma individualidade, mas o papel que ela precisa ter da edificação do corpo. A igreja precisa ser edificada a partir do que está sendo revelado. Sem profecia, o povo se corrompe. E quando a gente fala isso, a gente fala que a igreja também ela precisa ter um papel de discernir o que realmente é profético, o que realmente está ligado aos nossos dias, porque nem tudo que se diz ser profecia provém de Deus. Quantas pessoas hoje que não estão entendendo o seu papel de igreja e elas estão andando no engodo espiritual. O papel profético da igreja é entender que no ambiente de revelação, ela consegue discernir o tempo e o modo de Deus e a estação, ela consegue perceber o tempo de movimentação, ela consegue discernir aquilo que Deus está fazendo. Por que é que no tempo de crise, José foi levantado? Por que é que num tempo tão difícil dentro da Babilônia, Daniel foi encontrado? Porque era um homem que se relacionava tão profundamente com o Senhor, que ele sabia o que o céu queria fazer na terra. Sabe, e é por isso que isso causa tanta inquietude no meu coração, irmãos, porque profeticamente eu ainda consigo enxergar uma igreja que está adormecida. Uma igreja que está perdida, com tantos amores, com tantos desejos, e ela ainda não entendeu o ambiente que ela pode desfrutar quando ela se sujeita a um lugar de intimidade.
Sabe, igreja, chega de viver de programa. Tem muitas pessoas que nesses dias estão achando que viver de programa é viver de intimidade. É quando eu começo a perverter a revelação e eu manipulo ela para o meu interesse. Mas o papel da igreja é profética. Olha para mim e olha para o teu irmão e diz assim: irmão, entende o teu lugar em Deus, você é um profeta. Entra nesse lugar hoje, por favor. Não permita que essa noite se torne uma noite de mais um evento. Mas torna essa noite uma noite profética para a tua vida. Entende o que está acontecendo no Brasil e diz para ele: Pai, eu quero entrar no lugar da intimidade. Pai, eu quero entrar no lugar de revelação. Amós discerne isso e ele começa a transcrever e ele se torna um dos grandes profetas, porque historicamente falando, ele foi um dos primeiros que mandou escrever o que Deus estava falando. Sabe por quê? Porque quando você sabe que você está carregando, irmão, você quer transferir. Amém? Você não guarda para você. Você não gera para você. Você não vira um ventre estéril. Mas você quer transferir aquilo que você está carregando. Sabe, ele entra nesse lugar e a palavra de revelação era: olha, virão dias. Sabe, irmão, no mesmo tempo em que o juízo estava sendo anunciado, a revelação também era de um tempo de restauração. E você sabe que era que Deus estava buscando nesses dias? Um povo que quisesse estar na posição para o tempo de cumprimento. O juízo está sendo anunciado, irmão, mas eu preciso que você saiba que junto com ele também vem um grande tempo de restauração. O juízo está sendo anunciado, mas junto com ele eu preciso que você saiba que também está vindo um grande tempo de colheita. Sabe, quando a igreja entende isso, ela toma posse do que Deus está falando e diz: eu entro nesse lugar. Entra nesse lugar. Entra nesse lugar, porque nesse lugar você vai perceber, irmão, que o juízo não anula a intensidade do que ele tem para nós. O juízo pode vir para quem está pervertido, mas para quem está no propósito, a palavra é: haverá uma grande colheita, haverá um tempo de grande abundância. Por isso que eu bati tanto esse ano, viu? Dois anos antes eu comecei a falar da crise que havia aqui dentro da igreja. Teve pessoas que achou que eu estava maluco. Um ano antes Deus me disse: 2018 vai ser o ano mais difícil da igreja. Agora fale para o meu povo que aqueles que andarem na minha presença, debaixo do temor, sabe, vão resplandecer como o sol ao meio-dia. Sabe, irmão, foi o ano mais violento dessa igreja. Sabe, irmãos, foi o ano de mais glória dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a gente decidiu parar tudo para discernir o que Deus estava querendo fazer. Que a primeira coisa que eu percebi, sabe o que foi, irmãos? O céu não está em crise, quem está em crise é a terra. A terra só está em crise, irmão, porque ela está desalinhada com o céu. Porque quando a terra se alinha com o céu, irmão, sabe, Israel no deserto estava alinhado com o céu, irmão, e não faltava alimento, não faltava água, não faltava glória. E eu quero dizer isso aqui para vocês hoje. Nós precisamos entender que hoje nós estamos mais do que nunca
precisando emitir o som correto que os céus querem ouvir nesses dias. De uma igreja profética, de uma igreja que consegue enxergar além daquilo que os homens estão vendo. E é por isso que a gente precisa fazer de tudo para não perder esse ambiente, porque quando a gente perde o ambiente, a gente corre o risco de ser influenciado por aquilo que as pessoas estão falando. O profeta é alguém, e a igreja que é profética, ela é alguém que ela está sempre andando na frente do tempo. O homem está vendo aqui agora, mas a igreja profética, ela está sempre além do tempo. E dentro desse lugar de fundamento, você está sempre trabalhando por coisas que outros não estão entendendo. E vendo aquilo que outros não estão vendo. Quando a gente começa a perceber isso, irmão, a gente vai perceber que existe só um lugar que a igreja tem que estar. E esse lugar é no centro da vontade de Deus. Por isso que a gente lutou tanto, né, Freud, para que esse ano a gente não saísse do lugar, né? Esse ano a gente gastou tempo, irmãos, mais para orar, mais para estar em cima do monte do que para estar na terra. A gente percebeu que a gente precisava de uma conexão direta e não era mais com a terra, não. Sabe o que é mais violento, Júnior? É que a gente está vendo muita igreja aí agora que parou de frente desse combate, sabe por quê? Porque só teve para chegar até aqui. Ou então a gente está correndo o risco de encontrar uma igreja que está usando autoridade sem autoridade. E o tempo para nós, pastor, debaixo de um discernimento, é entender que a gente precisa usar autoridade sobre autoridade. Porque quando a gente não sabe usar autoridade, irmãos, a gente acaba ferindo, a gente acaba matando, a gente acaba fazendo as coisas de forma errada, a gente acaba correndo o risco de usar a autoridade como forma de manipulação. Mas quando a gente percebe que nesse lugar de autoridade a gente precisa usar isso para que em regiões celestiais a igreja se manifeste e ela permaneça em glória, irmão, ninguém rouba aquilo que você carrega. Por isso que na hora que Moisés estava ali naquele período de guerra, havia pessoas que discerniram que aquele tempo era tempo de Moisés estar estabelecendo em regiões celestiais. E sabe o que foi que fizeram? Sustentaram os braços de Moisés. E disseram assim, não para não, porque enquanto está em guerra, tem que ter homens de Deus de mão levantada. Igreja, deixa eu dizer uma coisa a vocês, em tempo de guerra, é tempo da gente começar a encontrar homens e mulheres de Deus com as mãos levantadas. Porque Ameleque vai cair. Ameleque vai cair. Ameleque vai cair. Mas nesse tempo é tempo que a gente precisa entender que nós precisamos permanecer. Sabe, não é falando demais não. Para de usar autoridade sem autoridade. E entra num lugar de autoridade, irmão. Como é que a igreja permanece num lugar de autoridade? É quando em tempo de guerra, ela permanece de mãos levantadas. Porque de mãos levantadas, a gente discerne o nível de batalha que a gente está travando. Porque foi que o inimigo não paralisou a obra que Deus tinha na vida de Estevão. Porque enquanto as pedradas estavam vindo, Estevão estava olhando para o céu. Por que é que nesses dias o inimigo está parando tanto, homens de Deus, sabe por quê? Porque em tempo de guerra, essas pessoas estão olhando para a terra, ao invés de olhar para o Senhor. Em tempo de guerra, é tempo que a igreja precisa permanecer olhando para Deus, e para tudo aquilo que Ele tem falado. Nós precisamos voltar a esses dias, em que nós vamos voltar a ficar olhando fitamente para tudo aquilo que o Senhor falou, e não para aquilo que estão dizendo, porque se tem uma palavra para nós, é para ela que nós temos que correr, é para esse lugar que nós devemos correr. Então, por favor, entende o teu lugar, sai do lugar da emoção.
No lugar de emoção a gente negocia. No lugar de emoção a gente se esquece até quem a gente é. No lugar de emoção você não tem nem convicção de quem você é em Deus. Mas no lugar de revelação, irmão, ninguém anula o que você carrega. No lugar de revelação, irmão, não importa o que esteja acontecendo, ninguém para o que Deus colocou dentro de você. Igreja, volte a ser uma igreja que anda num lugar profético. Igreja, vamos deixar de lado tanto entretenimento e voltar para um lugar de revelação. E quando entrarmos nesse lugar, entenda que assim como Amós estava profetizando, você precisa ter uma palavra para esses dias. O que esse mundo precisa nesses dias é encontrar uma igreja que vai ser o instrumento para produzir o som certo. Pois que eu entendi isso, eu passei esse ano todo, amados, não é soberba, não estou falando aqui por soberba. Sabe, jejuando, comecei jejuando pelo bairro e encaixei jejuando pela nação. E eu confesso a vocês que nesses dias o Senhor encharcou o meu coração de amor por essa nação. E eu comecei a ver coisas nesses dias que eu não via. Eu percebi que no lugar de revelação, no lugar de intimidade, o Senhor trouxe ao meu espírito revelação do amor de Deus por essa nação. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente está correndo o risco de falar tanto sobre a nação e a gente não sente nada por ela. A gente só está reproduzindo aquilo que já falaram. Mas a gente não tem uma palavra para esses dias. A igreja precisa entender o lugar dela, porque quando ela percebe o lugar dela, ela se move de forma correta. E eu amei essa palavra que o pastor Kleber liberou de manhã, quando falou de maturidade, porque quando nós entendemos o nosso lugar de maturidade, a gente passa a ter, até o comportamento muda, né? Porque maturidade é ter um posicionamento correto em circunstâncias que a gente não pode mudar. E às vezes a gente está querendo mudar uma mentalidade de um povo, irmãos, que a nossa carne não vai promover nada nela, mas a nossa oração pode. Deixa eu te dizer uma coisa, o que precisa ser feito nesses dias no Brasil, sabe? Tem que ter posicionamento sim, irmãos, mas tem que ter oração. E é uma oração regada com lágrimas, sentindo o que Deus está sentindo nesses dias, pensando o que Deus está pensando nesses dias para a nossa nação. Se hoje eu parasse aqui para fazer uma avaliação de quem sabe o que Deus está sentindo pela nação, eu acho que a gente ia ouvir tanta coisa, mas a gente dificilmente ia ouvir um som direto do que Deus está pensando. Sabe por quê? Porque tem muitos instrumentos, mas o som correto nós ainda não estamos entendendo. E é para isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque o mesmo Amós, ele também disse que não andariam dois juntos se não houvesse concordância. Sabe o que Deus precisa fazer nesses dias, irmãos? A igreja precisa estar em concordância. A igreja precisa estar todo mundo discernindo a mesma coisa. E quando baterem em uma porta para falar uma coisa, não, irmão, Deus já disse isso. Ah, mas você está errado. E eles vão bater em outro lugar e dizer, olha, mas eu vim aqui para saber isso. Não, irmão, Deus disse isso e o assunto vai ser o mesmo. O Senhor já decidiu colocar o prumo dele. E esse prumo é um sinal de que Deus está decidido a alinhar as coisas, mas quando a gente não entende, a gente sai do lugar, a gente não discerne. Chegou a vez dos filhos. Chegou a vez dos filhos. E por que isso? Porque os pais profetizaram sobre essa nação durante anos.
Os pais choraram por essa nação durante anos. Deus levantou vozes sobre essa nação durante anos. Essas vozes se gastaram pela nação brasileira, acreditando em coisas que nós precisamos crer no que eles creram. Sabe, falando de coisas que nós precisamos voltar a falar o que eles falaram. Pastor, mas não é algo de novo? Não, porque a linguagem do céu permanece sendo a mesma. E o que Deus tem para essa nação é um plano de salvação, é um plano de avivamento. E a igreja precisa entender isso de novo. A linguagem do céu permanece a mesma. Quando João Batista sai pregando, a mensagem era uma só. Porque ele entendia tudo aquilo que precisava ser feito naqueles dias. Então, igreja, volte ao seu lugar de entendimento. A linguagem do céu ainda é a mesma. Deus quer salvar essa nação, meu irmão. Deus quer avivar essa nação. Outros homens de Deus profetizou que Deus ia fazer isso. Estamos chegando agora o tempo de posse, não é de um presidente, é da igreja. Porque o que foi tomado da gente, Deus está devolvendo de novo. Sabe, mas a minha pergunta é, em tempo de posse, nós estamos falando a mesma língua, Frois? Em tempo de posse, nós estamos discernindo, Júnior, o que precisa ser discernido. Em tempo de posse, nós estamos conectados com o que o céu quer fazer na terra. Quando chegou a hora, irmão, de tomar a posse da terra, você sabe como era que Josué e Caleb estavam? Eu sei, irmão, o que é que a gente tem que fazer. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, irmão, em tempo de posse a gente tem que saber o que é que tem que fazer. Olha para ele e diz assim, Deus está equipando você hoje. Deus está colocando isso dentro de você hoje. Porque você foi levantado como igreja como uma voz profética. Você foi levantado como igreja como uma voz profética. Você foi levantado como igreja como uma voz profética nesses dias. Sabe, o Senhor te escolheu para esses dias. O Senhor te escolheu para esses dias, Esther. O Senhor te escolheu para esses dias, Esther. O Senhor te escolheu para esses dias, noiva do Senhor. Mostra a tua glória. Mostra o quanto você deseja o favor de Deus por essa nação. Esther entendeu que antes de pedir ela tinha que estar no lugar de revelação, irmão. Esther entendeu para tudo. São 3 dias, ninguém vai comer nada, Lulu. A gente vai ter que se chapar, porque quando chegar diante dele, ele vai ter que ver muito mais do que uma noiva. Ele vai ter que ver virtude. Sabe o que é que eu quero dizer hoje? Deus precisa ver nesses dias muito mais do que uma noiva. Ele precisa ver virtude. Ele precisa ver virtude. Entra nesse lugar, igreja. Porque quando tem virtude, irmão, o noivo olha lá de cima e diz, ela está linda. Ela está pronta. Eu vou descer e vou ouvir o que é que ela quer pedir. E até a metade do meu reino eu vou dar a ela.
Quando o rei desce, irmão, você sabe o que é que ele encontra? Ele encontra uma noiva prontinha. Tinha beleza, estava arrumadinha, mas tinha virtude, era um instrumento conectado com o céu. Olha para o teu irmão e diz: tinha beleza e tinha conexão com o céu. Eu estou aqui para ser um Mordecai na tua vida hoje. Eu vou me vestir de pano de saco e de cinza. Eu vou começar a me humilhar na porta do templo, sabe, debaixo de intercessão. Porque eu estou olhando para vocês nesses dias e eu estou cheio de expectativa com vocês. Porque eu sei que se vocês se conectarem com o céu, Deus vai fazer algo violento nessa nação. Eu sei que se vocês entenderem o que Deus está esperando de vocês, vocês entraram como cordeiro, mas vão sair como leão. Vocês vão sair daqui com uma palavra de revelação, mas revestido de virtude, de autoridade. E vocês vão olhar para esse inimigo do povo de Deus e vocês vão dizer: você vai cair. Você vai cair. Fica imaginando o inimigo do povo de Deus entra no palácio cheio de ousadia, né? Porque o miserável é assim. Ele chega na presença do rei e ele quer ter autonomia para tocar no que é de Deus. É assim? Ele chega lá e se apresenta, e aí a rainha já está lá cheia de virtude, sabe por quê? Porque quando a rainha entra no lugar de virtude, Satanás já não tem mais acesso.